Ele falou que faríamos obras maiores que ele. Sim. Fazer discípulo, ensinar todas as coisas que ele tem ordenado. Nós temos feito. A questão é essa, nós temos feito. Então é isso que tem que ser mensurado, tem que ser pensado, tem que ser entendido, refletido, analisado. Como é que é o ministério de Jesus? Olha só, Jesus andava a distâncias enormes para orar em um determinado lugar, para ir socorrer uma família, para fazer algo. Jesus, ele não media esforços, tá? Jesus não media esforços. Eu estou atrapalhando um pouco a aula, mas assim, o que eu estava falando, rapidinho, eu estava vendo a pregação de um pastor norte-americano que veio aqui, aí tinha um missionário traduzindo, pastor John Lennon. Ele estava falando que ele, como ele sabe muito de questão de pedagogia, mas sendo pastor, a embaixada da Europa, esqueci do país, chamou ele para dar uma palestra sobre uns 20 deputados embaixadores daquele lugar. E aí Deus começou a falar assim, se apresenta como coordenador pedagógico. Ele começou a falar, só que ele foi falando dos princípios bíblicos. Então ele foi falando de Bíblia, não se revelou assim, como um pastor. E aí Deus foi impulsionando ele falando e falou, não, mas agora quem aceita fazer uma oração? Isso na Europa. Quem aceita fazer uma oração? Ele disse que quanto mais o Espírito Santo impulsionaram ele a fazer, mais as pessoas estavam receptivas para a vida do Evangelho. Falou, quando às vezes a barreira está muito mais mental e você só precisa falar que o coração sedento a Deus vai encontrar o momento certo. Ele disse que no meio do consulado, Deus começou a manifestar demônio. Ele disse que tinha passado 2 horas dentro da embaixada da Europa e disse que no Peru estava chamando ele e como ele estava fazendo essa obra transformadora com os líderes de cada país para conseguir alcançar pelo ensino e pela palavra, pelos valores bíblicos cristãos. O quanto que você pensa às vezes que está dentro da igreja, e quanto Deus tem uma obra tão grandiosa que você nem consegue mensurar. Sim. E ele, por exemplo, ele estava num consulado na Europa, em outro país, e estava sendo chamado. Ele falou para ele que tinha um bruxo lá. Ele falou, alguém explica dele sem você falar. Aí quase todo mundo levantou a mão e brincou. Eu acho que até o bruxo naquele dia se converteu, que me falaram que tinha um bruxo. E aí, como ele foi pregando a palavra em uma dimensão tão grande, que ele falou assim, irmão, vou ser sincero, ele falou que orava o Espírito assim, entendeu? Senhor, faz menos, porque eu estou dentro de um prédio público. Ele disse, quanto mais ele falava, Senhor, faz menos, disse que mais potestade acontecia. Ele falou que ficou por 1 ou 2 horas. E as pessoas falaram assim, o consulado não fala com a minha esposa, e as pessoas eram curadas de câncer, e o testemunho veio depois voltando, e como marcou naquele tempo pessoas representantes de governo a começar a crer, porque tem muito do ateísmo, começou a crer nos princípios de Deus, porque ele foi só como coordenador, mas começou a usar da palavra para falar. Porque não tem como negar o sobrenatural de Deus, né? Aconteceu assim, o ateu vai falar o quê? Explica aí. Então, isso a igreja deve buscar, coisa que não faz. Como é que eu vou expulsar demônio e curar enfermo? Praticando somente religiosidade. Porque tem um preço muito grande. É um preço muito complicado. É um preço que vai além do nosso entendimento. Além do nosso entendimento, você não sabe o que Deus vai te pedir. Você não sabe. Lembra que Jesus ele falou com Pedro que quando ele envelhecesse ele ia andar por onde ele não queria? Você não sabe o que Deus vai te pedir. Não tem um preço. Ele virou para Paulo e falou, tudo será recalcitrar sobre os aviões. Então tem coisa, você não sabe. A igreja não busca mais. Porque é cômodo, né? É cômodo.
Você pensa da seguinte maneira: eu sou um advogado. O advogado, ele tem problema. Ah. Tô entendendo a jogada já. Não. O advogado, ele tem vários problemas para desenvolver a sua profissão. Uma delas é estudar. E não estudar. Ele vai ser o tempo todo coagido a fazer o errado, porque o errado está no natural dos procedimentos jurídicos. Então, em transformar verdade em mentira pelo relativismo, e isso às vezes toma conta do advogado. E ele é cristão. Uma hora que se manifestar, ou não creio, se manifestar alguém endemoniado, ele tem que sair de perto. Vai passar vergonha. Não é passar de vergonha de não querer, de não conseguir expulsar o demônio, não. É o demônio falar, virar para tua boca é minha. O sobrenatural, ele não quer saber se o sujeito é advogado, se ele é contador, se ele é contador, ele assinou o balanço, mas não foi ele que fez, foi o técnico dele. O sobrenatural não quer saber disso, não. Azar o teu. Azar o teu. E o negócio é tão sério. Lembra da motivação. Tem eventos em igreja que não tem nada de Deus. Eu vi numa igreja que separaram, foi no local, foi numa igreja, separaram uma parte do local e só podia entrar mulher ali. Era evento para as mulheres cristãs da igreja. Só que dava para ver na porta, assim, de vez em quando dava para ver, porque estava aberto, estava sendo feito. Mulher desfilando e falando lá que era poderosa de Deus, aquela coisa toda. Mas você viu de verdade, hein, Henrique? Eu vi. De verdade? Estava no banco. Caraca. Tá melhorando então. Tá melhorando. Está mais próximo do que você pensa. O que acontece? Não é aqui não, né? Sei lá, se for mais próximo. Mais Você tá próximo do que distraindo? onde eu tô, só se for do lado ali. Então, o que acontece? Sei lá. O incentivo à vaidade feminina era tão grande a liberdade acerca dessas coisas tão grandes. Uma das irmãs que estava lá estava dormindo com o músico da igreja, que não era o marido dela. Incentiva essas coisas na igreja. Sobrenatural, ele não brinca. Ele não brinca. Não brinca. Não brinca. Mas eu estou falando talvez de uma fatalidade. Porque assim, pensa numa pessoa, alguém que veio, né, do mundo para a igreja e que só ouviu da família palavras negativas, falando assim, você, menina, você para uma moça, né, você não é ninguém, vai ser ninguém da vida, palavras de maldição. Às vezes a pessoa está tão marcada dessa forma que às vezes ela vem na igreja num evento desse e as mulheres dizem assim, você é uma princesa do Senhor. Mudar esse pensamento, é sério, gente, mudar esse pensamento. Então eu vou te Mas essa é uma
palestra, né? Não, isso um atrapalha. evento. Eu vou te falar que isso é demoníaco e é o modo de Satanás trabalhar dentro da igreja. Fora da igreja ele trabalhava de uma forma. Como agora ele está dentro da igreja, não tem mais como ele fazer o que fazia antes. Não tem. Mas por que isso seria de uma forma, você falou aí? Porque quem é regenerado pelo Espírito Santo não está preocupado com essas coisas. No processo, ninguém converte hoje e Não, amanhã. olha só. A Não, mente até no mudou, processo, a olha mente só. É um processo. Até no processo. Não pode ser não pode ser uma ferramenta. Tá, se você me mostrar isso dentro da igreja primitiva, eu aceito. Mas a mulher não podia nem entrar na Olha igreja. só. Dizem que a mulher Olha não só. pode nem falar na igreja, pastor. Olha só. Mas nem tudo que aconteceu naquela época também está registrado. O que é? De tudo Você acha que naquela época. Que aquela sociedade judaica, com certeza, né? Não vamos forçar, não vamos ajudar o diabo, não. Pelo amor de Deus. Mas, pastor, Olha só. Mas as mulheres não podiam nem entrar no templo, era separado. Não precisa disso. A mulher não podia falar, né? Olha só, não precisa disso. Você tem ali o caso da mulher adulta, ela não precisou disso. Provavelmente a situação de vida dela, para ela estar naquela situação, não era. O que leva uma pessoa ao adultério? Uma mulher mais, né? O homem é um mais sem vergonha, mas uma mulher. O tipo do adultério da mulher geralmente não é sem vergonha, igual do homem. Frustração, carência, ninguém me ama, ninguém me quer, isso é o diabo que coloca na mente e no coração. E o diabo ele trabalha, e guarda isso, através daquilo que Deus nos promete. Você passou a vida inteira sob uma promessa de Deus, que Deus ia fazer algo na tua vida. Aí você ganha o seu Isaac. Aí daqui a pouco, me dá o teu Isaac. O diabo não quer que você dê o Isaac. Ele quer que você fique agarrado ao Isaac. O Isaac vira teu Deus. A mesma coisa. O diabo ele te arrebenta, te frustra toda uma vida antes de ser cristão. Agora não dá para fazer da mesma forma. Está na igreja. Então tem que procurar de outra maneira. Aquilo no que a pessoa almeja, que a pessoa não queria ser frustrada, não queria se sentir minorizada, uma série de coisas. Na igreja, ele faz o efeito reverso. Eu vou incentivar isso. E através disso eu vou dar o tombo. O diabo ele não é burro sou eu. E Paulo ele fala algo bem claro: não ignore as artimanhas do diabo. Então eu não posso achar que nós não precisamos disso. Entendeu? Nós não precisamos disso. Por que uma pessoa se converte? Conversão? Porque ela se arrependeu e ela sentiu o perdão de Deus. Não precisa mais. Deus é suficiente. É que a igreja hoje está doente. Ela já duvida de Deus. Ela acha que Deus já não é mais suficiente. A palavra era suficiente. Agora eu preciso de uma peça de teatro. Eu não preciso mais da palavra punção. A verdade é que nós foi preguiçoso. Porque requer uma comunhão com Deus, e comunhão requer convivência. Convivência com alguém que é santo, eu tenho que estar em santificação. Isso gera trabalho. Então eu não preciso dessas coisas. Se Deus for fazendo a regeneração dele, e a santificação é uma obra da regeneração, vai acontecer igual aconteceu com esse homem. Esse homem não precisou de Deus dar um cargo alto para ele, essa coisa. Aquilo foi natural. Botou ele numa situação que ele nem queria estar.
Olha a confusão do pedagogo que ela fez. Não precisa. A gente não precisa forçar, a gente não precisa de fumaça e luz dentro da igreja. A gente precisa exercer o trabalho e buscar comunhão com Deus. É isso que a gente precisa. Está entendendo? Não precisa. E eu falo isso por experiência própria. Eu sei como o diabo trabalha na cabeça e no coração de uma mulher, e sei como ele trabalha na cabeça e no coração de um homem. Uma das maiores armas que o diabo tem é a prostituição. A mulher chega ao adultério, não é da noite para o dia. É mediante todas essas frustrações, essa porcariada toda. E da prostituição a mesma coisa. Já o homem não. O homem não tem esse problema com a prostituição. Basta que eu desperte uma concupiscência ou gere nele uma necessidade de autoafirmação que o homem tem. Isso vem desde a adolescência, tanto na mulher quanto no homem. Desde a adolescência. O homem não está nem interessado em namorar. A menina está pensando que ela é feia e horrorosa. Mas o menino, ele está pensando em não ficar por baixo dos meninos. Ele quer ser aceito naquele meio. A menina não. A menina já se sente rejeitada. Isso tudo é diabo aqui, tá? Bom, o campo de atuação do diabo já está, acho que a Bíblia já está aí. O campo de atuação do diabo está aqui, ó. Cuidado. Então vai além daquilo que a gente está acostumado a ver. Está muito além. Muito além. E quanto mais você enxergar essas coisas, mais o diabo vai te perturbar. Tem crente que a vida dele é uma vida fácil, tranquila de crente. Por quê? Porque ele não tem ainda essa noção desse trabalho. O diabo, ele trabalha também desde o início da vida da pessoa. E a gente cansa de ouvir até a gente falando que o diabo quis te matar desde o ventre da tua mãe, a gente já anda num ouvido e sai no outro, a gente para pensar o que esse sujeito está falando. Ele trabalha desde lá de trás. E ele não é bobo, ele sabe que vai acontecer algo, vai se converter. Eu frustrei essa pessoa a vida toda, e agora Deus resgatou ela antes de eu arrebentar com ela e sem fato. Então eu tenho que agir de outra maneira. Eu tenho que agir de outra maneira. O diabo não é burro. Está entendendo? Não precisa dessas coisas. Porque a própria Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Precisa de fazer um evento. Se eu quero ser mais uma... Se uma mulher quer ser, eu vou falar isso. Não, se uma mulher quer ser mais princesa do que filha de Deus, irmão, ela está com problema. Ela está com problema de vaidade no coração, que o diabo frustrou a vida toda. Quando ele vê que a gente está fazendo o máximo possível de largar tudo para trás e só fazer a vontade de Deus, ele começa na mente da pessoa. Sim, aí ele começa a arrebentar. Entra na mente Aí da ele começa a pessoa arrebentar. e acaba com a vida dela. Se a pessoa não correr depressa, Aí ele começa a bater. pois é. Aí ele bate firme. Quanto mais a gente quer servir a Deus, quanto mais a gente quer Aí ele bate ser firme. dele realmente, ser dele mesmo, para ele tomar a gente mesmo na Aí mão ele começa dele, a bater. aí ele vai para a mente da Começa a pessoa. bater, começa a Menos bater. 24 horas a perseguição começa, a Só alguém da pancada. família Aí que usada, mora menos o perigo. 24 horas. Não tem sossego. Não tem. É só pancada. Tá? Aí o que acontece? Mas você está lá orando, firme, jejuando, aquela coisa toda. Aí Deus te abre uma porta. Oh, que maravilha. Felipe virou aí o juiz, promotor, procurador. Glória. Aí ele está trabalhando de 8 da manhã às 10 da noite. Já não ora mais. O diabo, ele não é bobo, irmão. Ele sabe que você recebeu aquilo que Deus deu. Ele precisa mudar a estratégia dele. Aí você vê, Filipe, antes de ser juiz, era homem cheio de unção. Agora é um morto.
Quantas pessoas a gente não vê isso? O Paulinho quer ser aí o artista. Aí daqui a pouco o Paulinho vende aí e começa a vender os quadros. Aí alguém toma a frente da venda deles, porque se deixar ele vender por R$10, alguém toma a frente dos quadros dele e começa a vender cada quadro por R$5.000. E começa a vender. O Paulinho enriquece. Daqui a pouco o Paulinho não tem mais tempo para fazer a obra de Deus, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para orar. Aí vem o apóstolo Paulo falando, se contenta com o que tem. João Batista falando para o soldado, se contenta com o soldo. E o próprio apóstolo Paulo fala sobre aqueles que desejam ser ricos, cairão no laço. Cuidado com a bênção. Pode virar o teu Deus. Então, o diabo não é bobo. Tá? Entender isso aí. Aquele que diz assim, somente com ele, comigo ele não pode. Nós é que não podemos com ele. Só mais um instante. É que Jesus está na frente. Nós não podemos com o diabo arrebenta a gente de pau. O diabo arrebenta a gente de pau. Nós não podemos com o diabo. É que Jesus é quem repreende ele. É Jesus quem luta com ele. Se você lutar sozinho, tu vai tomar um pau. Para quem gosta de ler, eu vi um livro da Saraiva que falava assim, mais esperto do que o diabo. Havia ser Jesus. Pois é. Mas voltando aqui. Eu não sei se era de evangélico, não. Galardão, recompensa. Tá? Então, esse julgamento do crente teria essa finalidade dentro da visão dispensacionalista. O tribunal de Cristo seria diferente daquele grande trono branco do julgamento lá de Apocalipse. Tá? Agora nós vamos falar sobre a grande tribulação. Controverso. Não é para ficar tribulado agora. Né? Isso é um período mencionado por Cristo, onde Jesus ele começa a profetizar algumas coisas acerca de um período de grande angústia, como nunca ocorreu na Terra, e que ia acontecer, e alguns eventos ele coloca acerca dessa tribulação. E dentro da visão dispensacionalista, isso é um evento futuro, isso é um evento que onde vai ser o manifesto o filho da perdição, o anticristo, besta, dragão, falso profeta, e aí vai juntando os personagens aí, quantos você quiser. Mas dentro da visão dispensacionalista é um período futuro, um período de 7 anos. E a visão dispensacionalista dos filmes também, né? É aquela da 3 anos e meio, né? Aquela paz, aquela coisa toda, o anticristo engana o povo de Israel, faz aliança, aquela coisa toda, socorre Israel. O livro diz que socorre Israel porque vai ter uma luta contra os reinos do norte. Irmão, não existe isso registrado na Bíblia assim. É isso, tá? São deduções, versículos às vezes isolados. O autor do livro chama esse período de angústia de Jacó, em Jeremias 30, do 4 ao 9, mas se você pegar Jeremias 30, do 4 ao 9, você vai ver que está falando do cativeiro babilônico. Pode ser uma alusão a um tempo futuro? Pode. Porque tem alguns versículos dentro dessa passagem que parece não falar exatamente do cativeiro em si, mas acerca de um evento lá na frente. Tá? Então, pode. Mas o texto em si, chamado de angústia de Jacó, é ali do cativeiro. O contexto do capítulo. Tá? Então, que Deus está prometendo o retorno do cativeiro, uma série de coisas, do livramento da angústia. Mas alguns versículos vão entender que é além do cativeiro. Assim como tem aquela passagem do rei de Tiro, está falando ali do rei de Tiro, e você vê ali num personagem, num querubim, aquilo que a gente entende ser um tipo de Satanás. O querubim da guarda ungido, andava no Éden,
Ezequiel 28. Tá? Então você vê ali um lampejo, uma alusão de Satanás, mas na verdade ali é o rei de Tiro. Então essa passagem ela tem que ser vista dessa forma. Ela fala do contexto cativeiro babilônico, mas pode ter alguns lampejos em alguns versículos de um evento futuro, que não o livramento do cativeiro, mas o livramento desse evento futuro, dessa tribulação. Tá? Duração 7 anos. Destaques que o livro coloca ali como rudimentos: os 144 mil. Tudo é representativo. Uns entendem que isso representa a igreja, como os testemunhos de Jeová, só 144 mil, né? Que é a questão da exclusividade. Outros entendem que é relacionado ao povo de Israel, porque menciona uma passagem 12 mil de cada tribo. Então, falando da totalidade da nação de Israel. Tem a questão das duas testemunhas, aí tem especulação de só. Essas duas testemunhas, se não me engano, no primeiro período da tribulação, essas duas testemunhas vão falar com o anticristo, vão ficar lá testemunhando. Uns dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é a igreja e Israel. Então, cada um vai falar uma coisa. Outros vão falar que é o Valério e Paulinho. Então, cada um vai falar uma coisa. Ali você tem, lembrar que é uma literatura apocalíptica, simbolismo que não acaba mais. Tá? E a marca da besta, eu já mostrei aqui um vídeo sobre a questão da gematria do 666, acerca do Nero César, na visão preterista, ou seja, cada um fala uma coisa. Já falei, isso daqui já foi o Código de Barra, o próprio livro ele vai falar sobre isso. E na década de 90, bobear era isso. Código de Barra, pode olhar, tá lá, você não consegue ver o número, ali está 666. Aí hoje já é chip, tem uma série de coisas. Não existe nada, irmão, que determine que o chip vai ser na testa ou na mão direita. Mas os crentes estão falando. Mas não fala da Bíblia isso, não? Sim, na Bíblia. Estou falando do chip. Tá? Porque tem chip aí sendo criado para identificar a pessoa. Já está até circulando. Circulando. Não é obrigatório. Aí os crentes já começam. Vai ser obrigatório, mão direita, é na mão direita. Mão direita o quê? Aí eu vou fazer a mesma pergunta que um menino do Sul que foi comigo da Universal ali em Del Castilho fez. Que o pastor da Universal chamou: você traga um fio de cabelo da sua cabeça. E nós vamos fazer oração, traz o lençol que nós mandamos trazer semana passada. Vamos botar aqui na bacia, coisa da Universal. Aí ele virou e falou assim: e se o sujeito for careca? Se a pessoa não tiver a mão direita, irmão? Então o crente, ele é bem problemático com essas coisas. Tá? É todo um simbolismo. O livro ele fala que é um evento futuro, o anticristo é uma vida futura, e que o livro de Apocalipse diz que quem estiver na época vai entender quem é. Só que não é isso que o livro fala. O livro fala, ele não fala vai entender. Não fala como algo futuro. Tá? Apocalipse 13, 18 diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da Bíblia. Não está falando vai entender, é um evento futuro, não. O destinatário faz as contas mesmo. Como é que funciona? Complicado isso.
Mas eu já fiz 500 contas, não sei nem quem é. Por isso que os crentes são problemáticos, irmão. Então, cada hora é um. Tá? Cada hora é um. Até porque a gente não tem, pelo menos aqui na nossa religião, nós não temos esse costume, essa cultura de dar significado aos números, né? Quem tem mais é o pessoal do Oriente. Oriente Médio, eles valorizam o significado. Contexto. A gente nem saberia contar. Significado de nome, contexto do Oriente Médio. Nós não temos isso. Até porque as primeiras línguas foram. A minha sogra não quis saber de significado. O meu sogro que eu não conheci, que foi quem registrou, ele chegou lá, pegou um prefixo e saiu botando o nome. Arideia, Aristeu, Arinéia, e foi botando prefixo. Só saiu torto do Jorge, porque eu não sei nem porquê. Esse dia ele estava com disposição, trocou o nome. Nenhum deles tem significado. No Oriente Médio, não. Nasceu tem um significado. Tá? Então muda. Aqui não. Aqui eu vejo o meu nome foi dado porque era o nome de um artista da época do meu avô. É verdade. Pergunta teu avô. Vladimir? Nossa! Mas tu viu até agora. Pergunta do teu avô. Aí a gente erra dessas coisas, irmão. Qual o nome do ator que eu vou pesquisar assim que chegar em casa? Quê? Qual o nome do ator? Não sei, não ator velho. Pergunta que a minha avó gostava, acho, não sei, aí botaram. Então, brasileiro é assim, a cultura do Oriente é outra, irmão. Tá? Felipe gostou. E eu morri sem saber. Ele gosta. Pergunta do teu avô que ele sabe. Jogador de futebol. O Neymar. O irmão lá, próximo a gente, mais ou menos. Ele botou o nome do filho, se eu não me engano, que ele viu no ônibus, no caminhão. Ele viu o nome num caminhão passando, aí achou, acho que foi isso, ele viu o nome do caminhão, aí achou estranho, mas bonito, e botou ao contrário, inclusive, alguma coisa assim. Esse também. Ou ele botou exatamente o que estava Então, no caminhão, uma coisa assim. É um contexto totalmente diferente. No Oriente, o contexto, né, estaria a gematria presente. Né? No significado dos números, significado dos nomes também, que não é gematria. Alguns pontos controversos dessa questão da grande tribulação. Ela é uma tribulação a nível local. A aflição que Jesus fala é uma aflição que nunca houve igual no mundo, mas ela não é sobre o mundo inteiro, ela é local, tanto que tem como fugir. Tem como fugir. Você vê que Jesus ele fala acerca de fuga. Eu até anotei a passagem aqui, já não sei mais onde está o papel, mas em algum lugar. Está aqui no grupo. Vamos abrir Mateus capítulo 24, versículo 16 e 17. Quem pode ler? Versículo 16 e 17. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, a aflição nunca houve, mas tem como fugir dela. Ela é regional. Então, se é regional, aquilo que eu achava que a tribulação ia ser do mundo todo, o anticristo ia pegar o mundo todo, aquela coisa toda, tem alguma coisa errada com o discurso de Jesus. Porque está falando fuja, tem como fugir.
E ele está falando para quem está em Jerusalém, não é isso? Ou seja, você pode ser que saia daqui e fugir para ali. Tem como escapar. Ele está falando claramente, o problema vai ser aqui onde a gente está. Sai daqui. Tá? E a mesma coisa acho que está em Lucas 21, 21. Irmão. Quem pode ler? Lucas 21, 21. Se tem como fugir, não é no mundo todo. Se fosse no mundo todo, não teria como fugir. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Está vendo? Ele está falando de Jerusalém. Não entre na cidade. Essa grande aflição que nunca teve no mundo é em Jerusalém. Esse é o discurso. Glória a Deus, né? Ainda bem, né? Glória a Jesus. Mas o pastor está te ouvindo falar muito o que ele falou lá. então, o que acontece? É local. Em Lucas aí é que a gente vê bem claro, está falando de Jerusalém. Então não é mundo todo, tribulação no mundo todo, essa grande aflição não é no mundo todo. Então tem alguma coisa errada com aquilo que eu creio. Eu ouvi a minha vida inteira dentro de um sistema dispensacional. Tá? Por que essas coisas, irmão? O que aconteceu para o sistema dispensacionalista ignorar certas coisas? Foi o livro de Apocalipse. É querer adaptar todo o restante da Bíblia a esse livro. É como se esse livro fosse o livro que determinasse todas as outras coisas. Quem estuda música conhece que é a tonalidade. Tonalidade é uma hierarquia de nota, onde uma nota principal exerce influência sobre as outras, que determina como vai ser executado um hino, alguma coisa. Tudo gira em torno dessa nota. É mais ou menos o que fizeram com o livro de Apocalipse. É como se a Bíblia toda girasse em torno desse livro. Não pode ser assim. Então, o medo que esse livro traz para muita gente é infundado, então, né? Sim, é por causa da ignorância. Sim. Né? Porque tem gente que tem um medo do livro de Apocalipse. Quando lê, ouvir falar. Quando lê ali do dragão, ainda se apavora e tudo. E que na verdade a gente fica achando que Apocalipse é uma coisa, mas na verdade se a gente for ler, Apocalipse não é revelação. E a revelação, A gente quer mistificar muita coisa. uma revelação escrita dentro do gênero apocalíptico. É um gênero simbolismo, é um gênero que tem a gematria, é um gênero em que você tem um ser celestial fazendo uma revelação a um personagem humano, tá? Fazendo a mediação, ou seja, esse tipo de literatura já existia. Aí, para entender, nós precisamos ver essas outras literaturas e entender o que nessas outras literaturas está sendo codificado. Para entender mais ou menos quais são os códigos do livro de Apocalipse. Qual o entendimento? Porque quem escreveu o livro escreveu baseado nesse estilo literário. Eu vou escrever codificado, simbolizado, alegoricamente, para mencionar algo, né, em que não vai ser explícito esse algo, e tem uma finalidade: incentivar o povo num tempo em que nada de bom acontece, que não tem esperança. É o que aconteceu com os escritos do Apocalipse. Eles surgiram justamente no período intertestamentário, em que Deus não falava mais. Deus não fala, ou seja, a esperança fica meio balanceada. Aí começaram com os escritos do Apocalipse.
Então tem essa característica também. Ver por que isso acontece. Tá? Precisa ter essa ideia. Tá? Tranquilo? Essa lição é melhor para a nossa vida do que essa aqui. Claro, tribulação já basta nossa vida. Preocupar com a regeneração, com a transformação. Levar esse tipo de pensamento a outras pessoas também. Tá? E esquecer o resto. Tá? Esquecer esse sistema de julgamento, cavalo preto, cavalo branco. Nós vamos entrar isso semana que vem. Meu Deus. Eita. Vou faltar. Vou até assistir o filme Vai de ser o João. estábulo. Vai assistir o quê? O filme de João, de Apocalipse. Não lembra? vai não. Tá? Você falando do papão. Não. Mas você já viu esse filme? Já não. Chorou, você não chorou não quando viu Nova Jerusalém? Assim, não? Eu chorei. Não, eu nunca fui. Já tá na hora, cara. Então, eu nunca fui muito fã. Eu, quando não era cristão, tinha contato com a Bíblia meio catolicismo, eu até li o livro de Apocalipse porque impressionava. Exatamente o que a irmã Erinéia falou. Aquilo impressiona, o ser humano é curioso. Se você então contar uma história toda sistematizada, vai acontecer assim, é maravilhoso. Ou quem não ouviu essas histórias do arrebatamento do anticristo, esse movimento todo não criou um ânimo, um frenesi, vamos dizer assim. Criou. Só que não é bem dessa forma. Tá? Não é bem dessa forma, a gente não pode se iludir que seja dessa forma. Compreender o que é o livro de Apocalipse de fato. Tá? Entender que, na verdade, ele tem que submeter aos outros espíritos doutrinários. A doutrina está acima da revelação. Isso o pentecostal não entende. A doutrina está acima da revelação. O pentecostal ele valoriza muito mais uma revelação do que a doutrina das Escrituras. Muito mais o dom do que o fruto. Tá? Então, é uma tendência humana, é uma carnalidade. Tá? Pentecostalismo é uma carnalidade. Pode, então, os dons são coisas carnais, busca os dons? Não. O movimento pentecostal é essa ênfase. Para que quer um dom? Não. Eu estou muito preocupado em profetizar, em orar a Deus curar. Uma salvação igual o homem lá está dando a palestra de pessoas sem entender. É o maior milagre de todos, o maior exercício do poder de Deus. Por isso, quando ele chega para aquele aleijado, ele fala: os teus pecados estão perdoados. Os pecados estão perdoados. Ele não fala levante a mão. Aí depois ele fala para vocês saberem: eu tenho poder para perdoar pecado. Eu sou Deus, na verdade. Levante a mão. Jesus, ele não morreu para curar as pessoas, para dar casa às pessoas, para abrir porta para as pessoas. Ele morreu para salvar. É o maior milagre. Tá? Então, esse tipo de coisa, de entendimento, tem que ser passado para os outros também. Porque é uma das ordenanças, fazer discípulo, ensinar as coisas que eu vos tenho ordenado. Tem que passar. Tem que passar. E a gente não faz. A gente não faz. A gente não faz. Trazer a consciência e falar bem claro: o que você faz na igreja não é o que Deus quer. Não é isso. Ensaio de tem que ensaiar. Claro, tem que ensaiar. Vai tocar, tem que ensaiar. Né? É um complemento, né? É um adereço. Mas tem que ensaiar, senão vai sair tudo ruim. Mas não. O músico da igreja, ele acha que só ele no ensaio não está fazendo muita coisa.
Isso é complicado, irmão. A igreja hoje está muito complicada. Muito complicada. Reverter isso, eu acho impossível. Mas para Deus nada é impossível. Mas é a situação. A irmã Helena até falou da pedra na coroa, que ele trabalhava se sentir frustrado, um trabalho se sentir frustrado, né? Ou seja, olha a ideia que estão passando. Não é assim. Não é assim. Ou seja, nós estamos trazendo a frustração que estava lá no mundo para dentro da igreja. Até para a gente ensinar, né, querido? Porque até uns meses atrás, até uma irmã assim, fui dar uma explicação a ela lá no meio da Igreja Universal, para você ver. Eu cheguei para ela e falei isso, Jesus não morreu para nos dar casa, carro, ele morreu para nos salvar. Ela não aceitou, sabe? Aí na hora que eu estava se explicando na sala, o pastor aí o pastor ficou falar e eu não me rebater. Aí o pastor foi lá na frente, foi dar a explicação que eu estava explicando lá dentro do livro das promessas que tem no Antigo Testamento, que são para Israel, quando a nação de Israel estava sendo formada, e essas igrejas usam aquele versículo, você não pode ser cauda, você tem que ter cabeça, Isolado de contexto. aí ela entrou assim debaixo do